Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos hoje para mais uma aula, na verdade a primeira aula da nossa quarta unidade, tá? Nessa quarta unidade, pessoal, a gente vai começar a dar início ao conteúdo de ondulatória, tá? Vamos falar de movimentos oscilatórios, ondas, fenômenos ondulatórios e assim sucessivamente. O que foi que eu preparei para você nessa primeira e segunda aula? Dividi ela em duas. Movimento harmônico simples, parte 1, só conteúdo, tá? Vamos dar um grau aí nessa aula. E movimento harmônico simples, parte 2, só exercícios, beleza? Para ficar mais tranquilo para vocês e vocês terem noção do que é que cairá na nossa próxima provinha. Bora lá? Movimento harmônico simples. Pessoal, a gente geralmente coloca essa siglazinha aqui, MHS, para ficar uma coisa mais curta de se falar, tá? Movimento harmônico simples, coloquei aqui, ó, 2 tópicos importantes. Quais são as principais características? Posição, velocidade e aceleração. Se repetem em intervalos de tempos iguais. Quer um exemplo de movimento harmônico simples? Vou dizer a vocês agora. Reparem, por exemplo, quando uma costureira está lá sentada de frente à sua máquina, né? Quando ela pisa dela o pezinho lá embaixo no pedal, aquela agulha sobe e desce, mantendo posição, velocidade e aceleração se repetindo em intervalos de tempos iguais. É um movimento que oscila sempre no mesmo intervalo de tempo, pessoal. Ó, não podemos considerar as forças dissipativas. Vamos um exemplo aqui. Essa é a primeira imagem, ó. Eu tenho aqui uma paredezinha, tá? Aqui eu tenho o nosso chão, né? O piso. E eu tenho uma mola que está fixa a um bloquinho, beleza? Nós não podemos considerar nenhuma força dissipativa. Imagine que quando o carinha vai puxar aqui essa mola vai fazer um movimento, ó. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, infinitamente. Ou seja, é um sistema ideal, é um sistema onde não tem forças, por exemplo, de atrito, que vai fazer com que esse bloquinho pare, tá? Esse bloquinho aqui, ele vai e vem infinitamente, fazendo um movimento harmônico simples, tá? Da amplitude até a menor amplitude, máxima amplitude, ou seja, máxima deformação, até a mínima deformação, máxima deformação, até a mínima deformação. Isso daí é o nosso chamado de sistema massa-mola. É o primeiro exemplo considerado como um movimento harmônico simples. Vamos para o nosso segundo. Eu tenho aqui outra coisinha chamada de pêndulo simples. Imagine aqui que eu tenho o teto de uma casa e vou fixar aqui um cordão e uma bolinha presa no fundo, tá? Um cordão de comprimento L e essa bolinha ela tem um certo valor de massa. Se eu puxar essa bolinha até aqui, pessoal, ó, vai sempre, ó, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Não considero forças dissipativas. Qual seria a força dissipativa aí nesse caso, professora? Resistência do ar. Não tem, tá? Por isso é um sistema ideal. Movimento harmônico simples, sistema ideal, sempre vai na maior amplitude até a menor amplitude. 2 principais exemplos que vocês vão ver até o final desse conteúdo do MHS. Sistema massa-mola e o nosso pêndulo simples. Beleza? Vamos para a próxima? Principais grandezas. Pessoal, isso aqui já são coisas conhecidas de vocês lá do primeiro ano do movimento circular. Como eu acredito que muita gente não lembra, vale a pena a gente ressaltar um pouquinho aqui mais. Período. Tempo necessário para que o corpo realize uma oscilação completa. A unidade de medida do período é o segundo. Período, pessoal, é isso aqui, ó. Eu tenho um pêndulo simples. E eu sei que esse pêndulo ele vai até uma determinada posição, né? E ele volta. Então, como é que eu vou calcular o período desse pêndulo? Digamos que ele foi em 1 segundo e voltou em 1 segundo. Então, o período dele vai ser 2 segundos. É o período de que ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, tá?
Então, o que é o período? É o tempo necessário para que o corpo realize uma oscilação completa. Sai do seu ponto inicial e volta até o seu ponto inicial. Perdão. Vamos lá? Unidade de medida. Pessoal, se eu sei que o período é a quantidade de tempo dividido pelo número de oscilações, é segundo por nada, né? Número de oscilações não tem unidade de medida, né? É apenas uma oscilação, duas oscilações, três oscilações e assim sucessivamente. Então, a unidade de medida do meu período é o segundo. Professor, se ele me dá em minuto, em hora, em qualquer coisa que não seja segundo, tenho que transformar. A segunda principal grandeza, pessoal, é a frequência. Muita gente, ela se confunde de período e frequência. É só vocês pararem para pensar que ela é o inverso da outra. Ó, a frequência mede a quantidade de oscilações que o corpo realiza a cada segundo. Percebam, período é tempo por número de oscilação e frequência é número de oscilação por tempo. Geralmente a gente usa a frequência quando a gente tem oscilações muito rápidas. Como assim, professora? Frequência cardíaca, por exemplo, né? 100 batimentos por minuto. Ou então, frequência de rotação de um motor de carro, tá? Qual é a unidade de frequência? Pessoal, a unidade de frequência, como eu falei, ó, inverso do período. Se o período é segundo, a frequência é 1 por segundo, tá? Esse 1 por segundo aqui é mais conhecido como Hertz ou RPS, rotação por segundo, tá? Ou 1 por segundo ou Hertz, que foi o cara que criou e solucionou essa grandeza aí. E eu tenho as fórmulas principais que unem essas duas grandezas. Se eu sei que uma é o inverso da outra, pessoal, ó, frequência é 1 sobre período, ou período é 1 sobre frequência. São as fórmulas mais utilizadas para a gente saber aí quais são dessas duas grandezas necessárias para resolver a nossa questãozinha. Beleza? Tem uma outra grandeza aqui que é um pouco menos importante, porém vocês já viram também lá no primeiro ano, que é uma coisinha chamada de velocidade angular. A velocidade angular a gente utiliza quando a gente tem movimentos circulares, como por exemplo no pêndulozinho simples, né? No pêndulo simples, eu tenho movimentos que sempre vão e voltam, descrevendo uma órbita circular. Velocidade angular mede a rapidez com que o ângulo da fase é percorrido. O ângulo da fase corresponde à posição do corpo em oscilação. Ao final de uma oscilação, o corpo terá varrido um ângulo de 360 graus, uma volta completa, ou 2π, também uma volta completa. Quem é craque em matemática, lá com o professor Marcão, sabe de qual é salteado isso daí, tá? Ômega é igual a variação de θ sobre tempo, ou, que são as fórmulas mais utilizadas, 2π sobre t, ou 2πf, utilizando aí as relações com período e frequência. Beleza? E eu trouxe aqui para vocês as 3 principais equações do MHS. Pessoal, a gente vê uma coisa muito estranha, porém, não precisa você se assustar. Na próxima aula eu vou fazer algumas questões. E o que é que quando aparecem essas equações do MHS, né, que é a equação da posição, velocidade e aceleração, vocês devem ter acostumados lá no primeiro ano, quando a gente vinha isso em dinâmica, né? O que é que vai acontecer quando uma questão me mostrar uma dessas 3 equações? É basicamente o seguinte, pessoal, ó, esse Azinho, nós sabemos que é a amplitude, né? Esse ômega aqui, nós sabemos que é a velocidade angular. O φ0 é a fase inicial, é quando começa o movimento. O que é que vai acontecer? Ao invés desse A, desse ômega e dessa fase, nós vamos ter aqui alguns números. Se eu tiver, por exemplo, ó, o que é que minha questão vai me dar? Minha questão vai me dar, por exemplo, um movimento de MHS descrito através dessa equação.
Prestem atenção. Olha aí, você olha para essa equação lá na sua questão, você já vai se familiarizar com a equação da posição do MHS. Sabe o que é que ele vai pedir na questão? Ele vai pedir isso aqui, ó. Me dê a amplitude, me dê a velocidade angular e me dê a fase inicial. Aí a galera faz um tempestade em copo d'água, eu não preciso calcular nada. Amplitude, olha aqui para a equação e suba. 3, tá vendo? Velocidade angular, 2. Fase inicial, 3π, tá? Eu preciso ter uma noção, basicamente, de equiparar essas duas equações. Na equação da velocidade, ó, lembrar sempre o sinal de menos aqui, a gente não esquecer, né? Mais uma vez, eu tenho velocidade angular, amplitude e fase inicial. E na equação da aceleração, a velocidade angular é ao quadrado, amplitude e fase inicial. Quando a gente visualizar essas equações aí na próxima aula, nas questões, vai ficar um pouco mais fácil e vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Eu não quero nada decorado, tá? Se fosse em sala de aula, essas equações seriam dadas também. Em casa vocês têm como aí pesquisar no livro de vocês, tá? Não precisa decorar, precisa simplesmente fazer a assimilação. Beleza? Vamos lá? Primeiro exemplo, ó, oscilador massa do sistema, né? Sistema massa-mola, tá? Quando eu falo de oscilador e sistema massa-mola ou pêndulo simples, o que é que vai ser me pedido? Vai ser me pedido o período desse movimento, sempre, tá? Oscilador massa-mola é um sistema físico composto por uma mola ideal. Por que é ideal? Porque não vai ter forças dissipativas, apenas a força restauradora, que é o que vai fazer o movimento ir e voltar, tá? De constante elástica K, presa a um corpo de massa M. Vai ser pedido exatamente assim na questão de vocês. Calcule o período. Vou calcular através dessa fórmula aqui, ó. Eu sei que o período depende exclusivamente da massa do corpo e da constante elástica da mola, tá? Questão teórica de que o período depende em um oscilador no sistema massa-mola exclusivamente da massa e da constante elástica. Agora, olhando aqui para o pêndulo simples, nós já vimos também no início de nossa aula, para calcular o período, eu sei que ele vai depender apenas do comprimento do fio e da aceleração da gravidade. Muita gente pega nessa pegadinha. Pensa que a massa do corpo que está lá presa no fio, né, fixa no fio, vai depender quando a gente calcula o período. Errado. Olha para a fórmula. Depende apenas do comprimento do fio e da aceleração da gravidade. Eu posso puxar esse corpo, pessoal, na altura mais alta que eu conseguir, né? Na amplitude máxima. Não vai depender nem do quanto eu levante esse corpo, muito menos da massa do corpo. Depende apenas do comprimento do fio. Se eu tiver um fio de 1 metro e uma bolinha de 1 grama ou 1 tonelada, o período vai ser o mesmo, tá? Não depende da massa. Ao ser tirado da sua posição de equilíbrio, o pêndulo realiza um movimento periódico, ou seja, realiza um movimento, né, ciclo, no mesmo intervalo de tempo. Lembrem-se, se eu tiver um fio, por exemplo, de 2 metros, não importa eu colocar uma massa lá embaixo, de 1 grama ou de 1 tonelada. Não depende nunca da massa. Não tem exceção, tá? E a gente vai ver aqui o comportamento da energia no movimento harmônico simples. Pessoal, vamos relembrar aqui rapidinho coisas lá do primeiro ano. Eu tinha uma coisa chamada de energia cinética, né? A energia cinética estava diretamente ligada com a velocidade do meu corpo, ok? E eu tinha outra coisa chamada de energia potencial. Essa energia potencial, ela poderia estar ligada com elasticidade, né? Quando era elástica, ou ela poderia estar ligada com altura. Ou seja, na energia cinética vai ser maior quando eu tiver uma velocidade muito alta
E a energia potencial vai ser maior quando eu tenho elasticidade ou alturas com valores muito altos, tá? O que é que a questão vai pedir para vocês? Qual é a energia cinética máxima e mínima no sistema massa-mola? Qual é a energia potencial máxima e mínima no sistema massa-mola? Da mesma forma, para o pêndulo simples. Preste atenção, esse gráfico aqui é um gráfico que vocês devem carregar na mente de vocês, tá? Ó, eu tenho a posição de equilíbrio, que é o zero. Onde é a posição de equilíbrio, pessoal? Aqui, é justamente no meio do nosso sistema, tá? E eu tenho as amplitudes mínimas e máximas, né? Amplitude mínima e massa, que é justamente a compressão da mola ou o esticamento máximo dessa mola. Prestem atenção, a energia cinética sempre vai ser mínima quando eles estão nas amplitudes maior ou menor. Então, a energia cinética vai ser mínima nessas amplitudes. Estão vendo? E ela vai ser máxima onde? No ponto de equilíbrio. Beleza? Percebam que, ó, o que é que acontece com esse bloquinho? Ele acelera, acelera, acelera e vai desacelerando. Acelera, acelera, acelera e vai desacelerando. Então, o ponto que a velocidade vai ser maior é justamente aqui no meio, tá? Da mesma forma aqui, ó, ele vai e volta. Acelera e começa a desacelerar. Acelera e começa a desacelerar. Então, o ponto com energia cinética maior é sempre no equilíbrio. E ela vai ser mínima nas extremidades, beleza? Já a energia potencial é o contrário. Ela vai ser mínima no ponto de equilíbrio, tá? E máxima nas extremidades. Percebam que, ó, a energia potencial, nesse caso aqui, ela é diretamente ligada com a elasticidade, né? Ou seja, estica no máximo, estica no mínimo, né? Então, a energia potencial é mínima sempre no equilíbrio. Já aqui está ligado com a altura, ó. Altura maior, energia potencial máxima. Altura menor, energia potencial mínima. Vocês precisam ter em mente esse gráficozinho aí, sempre sabendo de cor e salteado. Beleza? Deixei aqui para vocês a atividade proposta de fixação. Apenas atividades teóricas, tá? Página 8, capítulo 22, módulo 8. Pessoal, essas atividades elas são de grande importância para vocês resolverem, terem um melhor entendimento do conteúdo, tá? Lembrem-se disso. Aguardo vocês na próxima aula. Na próxima aula eu vou resolver 7 questõezinhas com vocês, que é o que basicamente vocês vão ser cobrados a fazerem na próxima provinha. Beleza? Bons estudos e aguardo as dúvidas no plantão. Tchau, tchau, até a próxima.